Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando. Nesse domingo, 22 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo um ato em defesa da Palestina. O ato na convocação estava escrito Palestina Livre, pela paz e contra o genocídio e o apartheid. Esse ato aconteceu na Praça Oswaldo Cruz, e ele contou aí com a presença de bastante gente, considerando principalmente os atos no Brasil em apoio à Palestina, e teve também carro de som, teve uma série de organizações aí, de manifestações muito interessantes e em defesa aí do povo palestino, né, contra essa série de ataques extremamente desproporcionais que ele tem sofrido, supostamente em represália ao ataque do grupo Hamas, do grupo fundamentalista Hamas. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato desse domingo. Estou aqui com a Natália Chaves, co-vereadora da cidade de São Paulo pela bancada feminista do PSOL, constrói também o Subverta e o Travessia. Eu queria saber o seguinte: como vocês, se quiser talvez separar a resposta para o Subverta, para a bancada, mas enfim, como vocês veem a importância desse ato aqui hoje em solidariedade ao povo palestino contra o genocídio? Qual a importância desse ato cheio aqui hoje? E além disso, se vocês têm alguma, talvez, ideia de como seria possível resolver o conflito, ou alguma consideração importante, caso vocês não tenham esse consenso. Eu acho que com todos esses chapéus aí, Subverta, Travessia e bancada, a gente tem muito alinhamento de que é muito importante vir às ruas. Se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto ato já que acontece essa semana em prol da Palestina, e isso é muito importante porque a gente está vivendo também uma guerra de narrativas, em que o Estado de Israel está usando de todas as suas armas, não só as literalmente bélicas, mas também na internet, uma guerra de informação, uma guerra de pressão, inclusive sobre celebridades que têm se manifestado a favor da Palestina. E é importante que a gente grite aqui do outro lado também que tem resistência e que a gente se identifica com a luta do povo palestino. Eu acho que é por isso que os atos têm sido tão fortes e têm agregado bastante gente. E a primeira coisa que a gente defende para caminhar para a resolução desse genocídio, dessa ocupação, é que Israel pare de ocupar as terras palestinas, que pare o apartheid, né? Hoje a Palestina vive um regime de apartheid e isso precisa acabar. Os palestinos têm que poder ter o direito de ir e vir garantidos, que eles não têm. Eu acho que a partir daí, a partir de ouvir as bases, a gente vai começar a pensar em como criar um Estado que seja plural e que garanta a autodeterminação do povo judeu, do povo israelense e também do povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Hanna, da CST, da Corrente Combate, Corrente Sindical, e eu queria saber o seguinte: como que vocês estão vendo esse ato hoje, que está mais cheio, né, que os outros atos? Qual a importância disso no contexto desse genocídio que está acontecendo? E quais os caminhos de luta que vocês veem que seriam mais adequados aí para conseguir resolver esse conflito, vamos dizer assim? Sim, esse ato para a gente ele é muito importante porque a nível mundial tem ocorrido manifestações na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O mundo inteiro tem saído às ruas contra esse massacre ao povo palestino, e esse ponto para a gente é muito importante justamente pelo fato de que nesse momento existe um bloqueio a Gaza. Nesse momento a imprensa só repercute praticamente conteúdo
sionista, conteúdo de Israel, e, na nossa opinião, é fundamental essa solidariedade internacional. Diversos processos históricos foram definidos, né, tiveram uma grande participação aí da pressão internacional, como foi o caso do Vietnã, e agora aqui também a gente precisa dar todo esse suporte à Palestina para que cesse os bombardeios e para que tenha fim, de fato, o Estado sionista e racista de Israel. A gente defende uma Palestina livre, laica, democrática, não racista. Também exigimos do governo Lula que rompa as relações políticas, militares, inclusive, com o Estado de Israel. O governo federal compra há muitos anos armamento que aí, entre aspas, né, tem um selo de qualidade de Israel, e esse selo de qualidade é o assassinato do povo palestino, e que aqui no Brasil serve para promover o genocídio contra a população negra. Então, para nós é muito importante a gente estar exigindo essa postura do governo do Lula e estar aqui em solidariedade, impulsionando todas as mobilizações que ocorrerem a nível nacional. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Verônica, da Liga Internacional Socialista, que aqui no Brasil é a Revolução Socialista, né? E eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui nesse ato hoje, construindo a solidariedade ao povo palestino que está sofrendo um genocídio descarado, né? E, além disso, qual o caminho que vocês acham importante propor para a sociedade para a resolução desse conflito, vamos dizer assim? Então, o primeiro, a importância de estar aqui, como em qualquer lugar do mundo, é fundamental, porque não tem solução possível para acabar esse genocídio, essa matança, esse assassinato em massa que já tem mais de 75 anos, mas que a partir do Nakba, né, se aprofundou. O projeto de aniquilação do povo palestino, né, por esse enclave construído, inventado pelo imperialismo, que é o Estado sionista e genocida de Israel. Então a importância é que os povos do mundo, a classe trabalhadora e os povos inteiros do mundo se solidarizem e vão para a rua, né? Já temos contadas experiências no mundo inteiro em que o povo está saindo para a rua, e eu acho que vai crescer ainda mais. Por isso aqui em São Paulo é fundamental ter hoje esse ato, e continuaremos na rua, né, em solidariedade e apoio ao povo palestino. A solução, de nosso ponto de vista, não é básica, digamos, não existe, já se demonstrou, não existe solução possível com dois estados. Os dois estados significam um estado genocida, como é o Estado de Israel, apoiado pelo imperialismo e pelas grandes potências, com um poder militar aniquilador e com um projeto de aniquilação do povo palestino, e o outro que se defende com pedras, né? Essa é a experiência. Então não existe. A única solução possível para esse conflito, que alguns chamam de guerra, cinicamente, porque não é uma guerra, uma aniquilação, é um genocídio, a única solução possível é a construção de uma Palestina única, uma única Palestina laica, democrática, sem perseguição, né? E, desde nosso ponto de vista, socialista. A única solução possível é uma Palestina socialista, porque o pai dos problemas é o imperialismo, e o imperialismo capitalista, obviamente, que pretende fazer negócios numa zona muito importante para o desenvolvimento do próprio capitalismo, que é também de morte e que é genocida. Então, viva a Palestina livre, única, socialista e democrática. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com um trabalhador de escola que constrói o Moclat, e eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância que vocês veem, enquanto gente que está na luta pela educação, a construção, né, o trabalho da educação, de estar aqui construindo solidariedade contra o genocídio que os palestinos estão sofrendo? E se você quiser aí comentar também qual é a ligação que vocês veem entre a questão palestina e a liberdade de ensino mesmo, o pensamento crítico, o que devia ser discutido em escola, pode falar à vontade. Beleza, né? Primeiro, para a gente agradecer ao pessoal do podcast, né? Nós estamos aqui representando o Movimento Clássico dos Trabalhadores da Educação, Moclat, né? Nós estamos aqui em solidariedade à luta justa, à luta combativa do povo palestino, né? E nós acreditamos, primeiro de tudo, que
essa é uma luta muito importante. É tão importante que, por exemplo, a direita nesse momento está fazendo dossiês contra professores que supostamente apoiariam Hamas, que são professores que estão ensinando para os alunos qual que é a realidade sobre a ocupação, sobre a invasão que a Palestina sofre há 75 anos, sobre o desastre, sobre a chacina, um genocídio que o Estado de Israel, o lacaio do imperialismo yankee, está promovendo nesse momento, inclusive, contra Gaza, fazendo inclusive pior do que o nazismo. Então, nós aqui prestamos solidariedade à luta justa, à luta combativa do povo palestino, à luta combativa de Gaza, contra essa ocupação genocida, contra essa ocupação fascista, sionista, que precisa ser repudiada por todos os profissionais da educação, que estão realmente preocupados com a educação progressista, com a educação científica, né? E também acreditamos que é importante denunciar não apenas o papel que os Estados Unidos está desempenhando nessa guerra na Palestina, mas o papel que ele desempenha também por trás do novo ensino médio, que está tirando matéria científica, está tirando o direito do povo de estudar e aprender, está tirando a liberdade de cátedra dos professores. Quem está financiando isso é o Banco Mundial, é o Fundo Monetário Internacional, são eles que estão por trás das políticas do novo ensino médio, da BNCC, da BNC Formação, que tudo isso vem tirando a liberdade de cátedra dos professores, está tentando colocar uma mordaça, na verdade, nos professores. Então, é importante nós estamos aqui também para denunciar o papel que o imperialismo tem desempenhado em atacar a educação pública nos países dominados, nos países da América Latina. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Virgínia, que constrói MRT, a Faísca, e eu queria saber para vocês qual que é a importância de estar construindo esse ato aqui hoje, em frente a esse genocídio que está sendo cometido contra o povo palestino descaradamente, né? E qual o caminho que vocês acham que seria mais adequado propor para a resolução desse conflito, vamos dizer assim? Sim, para a gente é fundamental estar aqui no ato hoje, porque tem a ver com resgatar a tradição marxista revolucionária, né, de expressar o internacionalismo de combate, de poder estar justamente em cada país que a gente atua enquanto fração trotskista, defendendo o povo palestino e denunciando justamente esse genocídio do Estado de Israel, que é um Estado ilegítimo, né? A gente, inclusive, tem um debate muito importante de recuperar a tradição do marxismo, da autodeterminação dos povos, né, justamente para poder defender a autonomia do povo palestino, uma vez que a gente sempre gosta de recuperar também que na história o primeiro Estado a legitimar a criação do Estado de Israel foi a União Soviética, dirigida pelo Stalin, né, e que rompia completamente essa tradição revolucionária e que na verdade defendia justamente esse tipo de coisa que a gente vê hoje, que é o bombardeio de hospitais, né, o assassinato de crianças. Já são mais de 1.500 crianças mortas, né, por conta desse genocídio. E para justamente pensar uma solução para esse problema, é muito importante que a classe trabalhadora possa tomar a frente de resolver essa questão. Tanto os trabalhadores de Israel, como também da Palestina, mas o que a gente tem visto de trabalhadores no Egito, de trabalhadores em Londres, aqui mesmo no Brasil, os sindicatos se colocarem essa tarefa de unir mesmo a classe trabalhadora para conseguir, de fato, construir uma Palestina operária e socialista, que recupere a tradição, inclusive, de convivência pacífica entre árabes e judeus, né, conseguindo denunciar, inclusive, a diferença entre o antissemitismo do antisionismo, que são coisas totalmente diferentes, e tentam usar cada vez mais também esse discurso de unificar as duas coisas, como se você ser contra um Estado sionista fosse a mesma coisa de ser contra os judeus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma manobra criada justamente para evitar qualquer tipo de crítica ao que a gente vê desse genocídio, desse massacre. Então, para a gente é muito importante não olhar de forma facilista para os movimentos de resistência, que muitas vezes são encabeçados, inclusive, por potências imperialistas. A gente vê uma divisão internacional hoje, né, que, inclusive, os Estados Unidos, né, vai viajar até o Estado de Israel para legitimar o massacre que está acontecendo, né, uma política imperialista de defender os seus interesses nesse conflito, como a gente também vê na guerra da Ucrânia. Por isso, a gente não acha que nenhuma alternativa burguesa pode resolver o problema dos palestinos, né? Inclusive, a gente se diferencia bastante do Hamas, que a gente acha legítimo responder ao massacre que eles vivem lá, mas a gente não defende a produção de um Estado teocrático, a gente não defende o método do terrorismo para responder esse problema, porque também isso reforça os ataques contra o povo palestino, né, uma justificativa sanguinária contra os povos. Então, para a gente é importante dar uma resposta da classe trabalhadora para levar à frente, de fato, uma resolução não somente dos problemas desse conflito que foi gerado artificialmente entre judeus e árabes, mas também para resolver os problemas mais sentidos pela classe trabalhadora, tanto palestina como israelense. Beleza, obrigado.
Eu estou aqui com o Gabriel, do PCBRR, e eu queria saber o seguinte: qual a importância para vocês de estar aqui construindo a luta hoje em defesa, em solidariedade ao povo palestino que está sendo massacrado, né? E sofrendo um genocídio descarado. E além da importância de estar aqui, vocês têm alguma sugestão para a sociedade sobre o melhor caminho para resolver esse conflito, vamos dizer assim? Eu acho que a importância de estar aqui é uma importância política muito grande, né? Israel é um dos projetos mais antigos de colonialismo ainda em voga no mundo, né? Um dos projetos de maior terror e genocídio mesmo, né? A gente pode dizer que tem uma tentativa de limpeza étnica do povo palestino naquela região e que está muito ligado a esses pactos do pós-Segunda Guerra, está muito ligado ao fato de que era preciso, inclusive, ter um enclave do imperialismo norte-americano, britânico, que tivesse ainda essa influência no Oriente Médio, e Israel foi esse experimento, está sendo esse experimento até hoje. É um experimento que ele é um ataque direto à classe trabalhadora, tanto judaica quanto árabe palestina, né, porque todos os trabalhadores ali é que estão sofrendo de verdade na mão desse projeto. E eu acho que a solução para isso é uma solução que há muitas décadas vem sendo colocada por várias organizações palestinas. Eu dou destaque aqui para a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é a solução de um Estado único, laico, secular, democrático, que possa de fato acabar com a política de apartheid. Existe a solução, a falsa solução, né, iludida dos dois Estados, como se Israel fosse deixar um Estado palestino soberano ter qualquer ingerência, qualquer soberania nacional, organizar seu próprio povo. Já está demonstrado historicamente que não tem esse interesse. A ONU, inclusive, é complacente com essa posição de Israel, que não quer bater de frente com os interesses imperialistas, que no fundo são interesses econômicos, interesses pelos recursos naturais da região, pelo posicionamento geopolítico estratégico do Oriente Médio. Então, para nós, a solução passa por isso, passa por a gente apoiar a luta por um único Estado palestino, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, e que possa fazer frente a essa escalada genocida, militarista. É uma coisa assim, fora de série. Fazia muitos anos que a gente não viu um ataque tão forte, sobretudo contra quem está na faixa de Gaza, mas também contra aqueles que estão na Cisjordânia, que não tem Hamas. A gente não pode cair nesse falso dilema da mídia, de que é uma resposta ao terrorismo. Isso é completamente falso. É o projeto sionista, esse é o que nós temos que combater, o projeto colonialista no Oriente Médio, que não vem de hoje, que é herdeiro do projeto britânico, do projeto do Império Turco-Otomano, e continua hoje ameaçando e massacrando toda a população palestina na região. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Chá, que está na organização do grupo de judeus antisionistas, está compondo o ato. E eu queria saber, primeiro, qual a importância de apoiar a luta do povo palestino contra esse massacre que eles estão sofrendo, principalmente nos últimos dias, por parte de Israel. E além da importância desse apoio, por que vocês se colocam como judeus antisionistas? Acho que é importante dizer que Israel, quando comete seus genocídios, seus crimes, justifica eles em nome da segurança do povo judeu. E a gente está aqui para dizer que isso aqui não está sendo feito em nosso nome, né? É uma das nossas palavras de ordem, porque a gente não apoia esse tipo de genocídio, a gente não acredita que isso nos traga segurança. Muito pelo contrário. A gente é a favor de uma solução democrática, a gente é a favor do Estado laico, a gente é contra o genocídio, contra o assassinato de pessoas inocentes. A gente se coloca como judeu porque é importante mostrar que Israel não é a representatividade unânime dos judeus e que sim é só um regime de apartheid que pode acabar e deve acabar o quanto antes. E a gente vai apoiar esse fim do regime de apartheid em Israel, assim como houve também ativistas brancos na época que apoiaram o fim do regime de apartheid na África do Sul. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Alid Rabah, da FEPAL, presidente da FEPAL, e eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância para vocês de construir um ato desses, né, que foi até que bem grande, né, comparado com os outros atos, em apoio ao povo palestino que está sendo massacrado pelo Estado de Israel, sofrendo um genocídio descarado? E além da importância desse ato aqui, eu quero saber qual o caminho que vocês acham que seria importante para conseguir resolver esse conflito, seja também na questão da comunicação, do que está acontecendo, das medidas possíveis, enfim, qual o caminho que vocês acham mais adequado trazer para a sociedade para resolver a questão?
Bom, primeiro de tudo, a grandeza desse ato, que na verdade reproduz o que tem acontecido em todo o mundo. Nós vimos nas capitais europeias centenas de milhares de pessoas na rua manifestando repúdio ao genocídio do povo palestino e apoio à paz na Palestina, mesmo com a proibição dos governos, né? Então reflete isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas manifestações são a certeza que nós temos de que a propaganda de guerra dos grandes veículos de comunicação de massa, que começou já na manhã, aqui no Brasil pelo menos, na manhã do sábado 7, bem como as manifestações governamentais de governos, de alguns poucos governos, o estadunidense e alguns europeus, incitando ao genocídio do povo palestino, podem ser revertidas a partir dessas manifestações. E também é uma demonstração de que essa propaganda de guerra, esse genocídio midiático do povo palestino, que foi preparatório ao genocídio, ao extermínio físico que Israel e os Estados Unidos promovem, não convenceu a sociedade global. As pessoas estão entendendo, a partir do que nós estamos comunicando, especialmente a Federação Árabe Palestina do Brasil, na sua forma de apresentar a situação, inclusive denunciando a propaganda de guerra já no sábado 7, foi ouvida, as pessoas estão compreendendo dessa maneira. E eu penso que é isso que vai convencer governos a alterarem a sua percepção, aqueles que ficaram inertes terem uma posição positiva em relação ao povo palestino, aqueles que ficaram contra o povo palestino que revejam isso, e os veículos de comunicação passem a se comportar como elementos, organizações de informação, não de deformação, não de participação direta da guerra. Eu penso que isso vai levar à restauração da paz na Palestina, uma paz genuína, com justiça para o povo palestino, com restauração dos seus direitos nacionais, civis e humanitários, e que seguramente vai trazer a paz também, não só para os palestinos, mas também para os israelenses, que eu suponho que sua população está exausta de ser partícipe de um projeto genocida, de um extermínio colonial programado que se realiza da forma mais brutal hoje, nesse ataque sanguinolento à faixa de Gaza. Mais um, né? Sim, fechou. Obrigado. Eu estou aqui com o Imam Hamza, da Mesquita Sumaia, e eu queria saber o seguinte. Primeiro, qual a importância que vocês veem desse ato aqui em solidariedade ao povo palestino, que está sendo massacrado, um genocídio descarado, né, por parte de Israel? E além da importância desse ato, dessa mobilização, qual a importância que você vê de esclarecer para a população as diferenças entre tanto os povos árabes quanto a religião muçulmana, e quais são as mensagens que vocês acham importantes pontuar sobre esse conflito, vamos dizer assim, né, para conscientizar a população melhor sobre esse debate? Boa tarde, primeiramente, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre todos. A importância da Palestina para os muçulmanos, ela começa a partir do momento que ali foi a primeira qibla, a primeira direção para onde nós rezamos. Então, antes de ser direcionado para Meca, a direção era para Jerusalém, na Palestina. Então, a partir daí já se cria um grande afeto pela terra da Palestina. Depois, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, quando vai receber as orações obrigatórias, ele é levado numa viagem da Arábia Saudita até a Mesquita de Al-Aqsa, também na terra da Palestina, e depois ele sobe até o sétimo céu, da onde ele recebe as orações, que é como misericórdia para nós. Então, esses são os aspectos espirituais da questão palestina. Para além dos aspectos espirituais, olhando a questão política, o Islã é a religião que combate a injustiça. O Islã não aceita a injustiça, seja essa injustiça feita por muçulmanos, por cristãos, por judeus. O Islã não aceita a injustiça. E o que acontece com a ocupação israelense na terra da Palestina é de fato uma injustiça. Talvez seja no momento das maiores injustiças em que vivemos, sem descartar outros conflitos, inclusive os conflitos da situação atual das nossas periferias, que estão muito atreladas e muito relacionadas com a questão de Israel também. Então, para nós, a importância é o combate à injustiça, e também tem esse aspecto religioso, tem esse aspecto espiritual do quanto que nós amamos e estamos conectados com a terra da Palestina. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Igor, do Movimento Brasil Popular. Ele estava até recentemente na Palestina, na Cisjordânia, teve que sair com o começo do conflito. E eu queria saber o seguinte, como você está vendo esse ato aqui, a importância dele nesse contexto de genocídio que o povo palestino está sofrendo, e se você quiser contar um pouquinho aí da sua experiência lá, coisas que você acha relevante a população saber, fica à vontade.
Perfeito, eu acho que é fundamental a gente estar se manifestando hoje aqui, tem um ato cheio com a comunidade palestina, a comunidade árabe aqui brasileira, né, da diáspora, e os brasileiros, as organizações, movimentos populares que estão aqui somando. Eu acho que a gente viu atos massivos na Europa, em outros países, Estados Unidos, e o Brasil não podia deixar de vir nesse momento tão fundamental, pedindo cessar-fogo imediato, o fim do genocídio, e é um chamado pela paz, né? Mas a gente quer uma paz verdadeira para os oprimidos, né? Não a paz que cala os oprimidos, né? A que extermina, porque a gente precisa, inclusive, fazer esse debate, né? Que tipo de paz e paz para quem? Em relação à minha ida, né, para a Cisjordânia, eu acho que foi uma super experiência em termos de ver o que acontece no dia a dia. Então dá para dizer que essa guerra, ou melhor, não dá nem para chamar de guerra, né? Porque um lado tem um exército e outro lado tem a resistência, né? E pouquíssimas armas enfim, muitas vezes é só uma pedra que eles atacam. Mas vamos dizer que assim, esse conflito, essa questão colonial que está posta, ela não aparece num vácuo, né? Isso foi uma reação a anos de opressão, inclusive anos calados, porque a gente está falando inclusive da última intifada, né? Que terminou no final dos anos 2005, 2006, e desde então praticamente o assunto Palestina não estava mais nas negociações internacionais, os países pouco falavam disso, e eu acho que os palestinos, eles hoje estão dando um recado de que eles continuam existindo, continuam resistindo, e que o mundo não vai prosseguir sem que a gente discuta a Palestina e chegue a uma conclusão, resolva essa questão da melhor forma possível para os palestinos, obviamente. Então eu acho que o que eu vi lá era muita opressão, e isso é uma resposta à opressão que eles vivem. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com um participante do ato, muçulmano sunita, que estava presente, construindo. Eu queria saber o seguinte: qual a importância para você de estar construindo esse ato em solidariedade ao povo palestino que está sendo massacrado, né, por Israel? E além disso, como você acha que é importante comunicar para a sociedade a crença de vocês, né, a necessidade de vocês serem respeitados nos posicionamentos, nas crenças, para além da questão mais política da Palestina, já que tem muita desinformação, né, com relação ao Islã no Brasil. Então, o que você tem para dizer para a sociedade com relação à questão mais religiosa da questão? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu agradeço a oportunidade de poder responder essas perguntas. Diz o Alcorão Sagrado que aquele que mata um ser humano é como se estivesse matando toda a humanidade. E também o Alcorão Sagrado reconhece os povos, o povo do livro, os povos que receberam suas religiões, que receberam seus profetas, receberam as suas revelações, e a necessidade do respeito entre as religiões. E da mesma forma, quando o Alcorão Sagrado narra a história do profeta Ibrahim, alayhi salam, paz seja sobre ele, diz que Deus, nosso Criador, louvado e exaltado, concedeu a ele a terra e um papel de líder no mundo, a ele e a descendência dele, contanto que os seus descendentes não fossem iníquos. E isso inclui, como ele é um pai de muitas nações, inclui tanto os judeus quanto os árabes. Então a terra palestina, ela é uma terra de todos. Ela é uma terra tanto dos árabes muçulmanos, dos árabes cristãos, e também dos Yahudis, dos judeus, sem haver uma distinção racial. O Islã rejeita a distinção racial. Então, do ponto de vista do Islã, o importante é a humanidade. Do ponto de vista do Islã, o importante é o respeito à humanidade. E o Alcorão também diz: não expulsais as pessoas de suas casas. Então, é uma questão de humanidade ao muçulmano, que ele defenda o povo palestino, que vem sofrendo uma grande injustiça, como também em outras épocas históricas o povo judeu sofreu massacres e injustiças, e da mesma forma que os indígenas sofrem massacres e injustiças, e outros povos como os curdos
e outros povos sofrem massacres e injustiças, é uma obrigação do muçulmano defender aqueles que são mais fracos, é uma obrigação do muçulmano rejeitar o racismo, é uma obrigação do muçulmano defender os pobres, defender os direitos das mulheres, defender o convívio entre os povos e defender a paz. Porque o significado de Islã é paz. Então temos que lutar para que haja paz. E felizmente, nesse presente momento, nós vimos até que presentes alguns judeus que também são contra essa guerra, que também estão solidarizados com os nossos irmãos palestinos, que vêm sofrendo opressão, que vêm sofrendo injustiça, que vêm sofrendo o que os indígenas passam no continente americano há séculos. Então, essa é uma luta, da verdade, da humanidade. É uma luta contra a colonialização, é uma luta contra o imperialismo, é uma luta contra a exploração, é uma luta contra a opressão, é uma luta contra o racismo e a vontade de nosso Criador, Allah Subhanahu wa Ta'ala, o mesmo Deus para todos os povos, todas as religiões, que nós estejamos encampando essa luta. E a luta é principalmente nos corações das pessoas. Nós devemos comunicar informações verdadeiras para as pessoas saibam realmente o que está acontecendo. Que não sejam as fake news, as informações fabricadas, enviesadas ideologicamente. São informações verdadeiras que interessam tanto aos palestinos quanto aos judeus de coração aberto também. E quanto a todas as pessoas de todos os povos que têm o coração aberto. Nós devemos divulgar, então é muito importante fazer essa divulgação das informações verdadeiras para quebrar essa hegemonia ficcional que se criou, e para que esse processo de guerra, que é uma coisa abominável, seja parado, e para que essas pessoas possam, inshallah, ser ajudadas. Que Deus tenha misericórdia delas e de todos nós que aqui estamos hoje. Inshallah, que Deus esteja contigo e a paz esteja contigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Valeu. Obrigado. Eu tô aqui com a Vera, Lúcia do PSTU, também com a Flávia do PSTU, né? E estão construindo a luta aqui. E eu queria saber o seguinte: qual que é a importância que vocês veem de estar em solidariedade nesse ato hoje ao genocídio que o povo palestino está sofrendo? E mais do que a importância desse ato, qual o caminho que vocês acham que é necessário sugerir para a sociedade para resolver esse conflito, vamos dizer assim? A primeira coisa que nós temos que fazer é que o povo saiba, que o povo palestino, que toda a sociedade brasileira saiba que o povo palestino é o povo oprimido. Que a reação que aconteceu no dia 7 de outubro é de um povo oprimido que há décadas, há mais de 70 anos, vem as suas casas destruídas, estão presos, não podem sair do seu lugar, se sair não pode voltar, vê suas terras destruídas, não podem trabalhar, não têm acesso à comida, não têm acesso à água, não têm acesso ao trabalho. Ou seja, é uma invasão que o Estado de Israel impõe ao povo palestino, e para isso tem promovido um verdadeiro genocídio, tem promovido racismo, tem promovido uma matança. Isso não pode, então não é uma briga do Estado de Israel com Hamas. Até porque quando tudo isso começou, o Hamas sequer existia. Nunca foi o Hamas. A questão nunca foi o Hamas. A questão é que o Estado de Israel, a serviço do imperialismo nojento, principalmente dos Estados Unidos, precisam ocupar aquela região por conta dos seus interesses espúrios econômicos, capitalistas, e para isso passa por cima de um povo. E mesmo que dissesse que fosse o povo de Deus, o povo escolhido de Israel, por que Deus escolheria um povo em detrimento de outro? Por que uma terra é mais sagrada do que as outras terras? E por que essa terra seria sagrada só para o povo de Israel e não para o povo palestino? Então aqui não é a convivência, nós queremos que o mundo saiba que o problema que existe na Palestina, que o povo palestino é vítima de um genocídio que tem se perpetuado continuamente, que o mundo inteiro fecha os olhos, porque os governos fecham os olhos, porque a grande mídia fecha os olhos
para o genocídio que existe naquela região contra aquele povo. E aproveitamos esse momento com todos os atos que temos feito em tudo quanto é estado aqui do Brasil e no mundo inteiro, que o povo se levanta para dizer que o oprimido é o povo palestino e que ele precisa se levantar, assim como todos os oprimidos no mundo inteiro. Olha, eu acho que é muito importante, diante de todo esse cenário que a Vera colocou, a gente também entender que existe, além de um ataque, um bombardeio à Palestina, ao povo palestino, existe também uma guerra de propaganda. E nós precisamos desmistificar isso, porque as pessoas têm que entender que não é verdade que Israel está se defendendo de um ataque do povo palestino, muito pelo contrário. O povo palestino está na resistência há mais de 75 anos pela vida, pela sobrevivência. E aí, diante disso, também a nossa tarefa, como parte do nosso apoio ativo aqui nessa manifestação hoje, ao povo palestino incondicional, que não existe essa de dois estados, é impossível essa política de dois estados, uma paz que eles estão dizendo, né, estão querendo dizer, ah não, aqui é uma guerra, é um contra o outro. A gente precisa entender que não é isso e que a paz não pode ser a paz do cemitério, que o povo palestino tem direito à sua autodefesa, à sua resistência, tem direito a lutar pela sua terra, a não ser expulso pela sua terra, né, da sua terra. Então isso é muito importante. E junto com isso, nós aqui no Brasil temos uma tarefa também, todos os partidos, movimentos de esquerda, sindicatos, tem que estar na luta ativa em defesa do povo palestino. Significa exigir que o governo Lula rompa os acordos militares, econômicos que tem com o Estado de Israel, que traz, né, armamento para cá para reprimir a população nas favelas, nas periferias. Tem que romper imediatamente e expulsar o embaixador de Israel desse Estado genocida assassino do Brasil. Então nós do PSTU fazemos essa exigência a esse governo que se diz amigo do povo palestino, mas que na verdade está em cima do muro, não é consequente na sua política e continua mantendo relações comerciais e bélicas com o Estado genocida de Israel. Então fora esse acordo comercial, fora embaixador israelense do Brasil, todo apoio à luta do povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Leonardo, ferroviário, construindo aí a luta dos ferroviários contra a privatização do último período. E eu queria saber o seguinte, por que você acha importante estar aqui nesse ato hoje, construindo essa luta contra o genocídio do povo palestino? E quais são as considerações que você acha importantes trazer para a classe trabalhadora, sejam ferroviários, seja o setor que for, para se solidarizarem com a causa do povo palestino? Bom, eu sempre tenho acompanhado a luta do povo palestino de perto, assim, e mesmo tendo 75 anos de luta contra o colonialismo sionista, ou contra o estado de apartheid de Israel, esse ano vinha acontecendo uma escalada muito forte do colonialismo israelense, com destruição de vilas árabes, expulsão de pessoas de bairros árabes, mesmo dentro de Jerusalém. Árabes que moravam há 70 anos numa casa foram expulsos, invasão de mesquitas e tudo mais, isso tudo antes do 7 de outubro. Então, para mim, eu já poderia considerar, junto com a questão da Armênia, do Nagorno-Karabakh, a maior crise humanitária do nosso tempo, né? Mesmo, eu estou falando antes do 7 de outubro. A partir do 7 de outubro se tornou uma das maiores crises humanitárias da história, assim. O dado mais importante que eu acho que a gente tem que levar em conta, que parece só um número, mas a gente tem que pensar em cada um desses números como uma vida, como um futuro, que a cada 12 minutos uma criança palestina é assassinada por um bombardeio israelense, assim. E cada criança dessa assassinada tem muitas outras mutiladas e tem mais outras dezenas traumatizadas, fora aquelas que ficam órfãos, que ficam feridas e no hospital se veem sozinhas. Então o único afago que ela tem é de um médico que tem mais outras dezenas de crianças para cuidar também. Então assim, é uma coisa absolutamente infernal, terrorista, inaceitável, assim, que a gente não tem como assistir calado. Então tem essa matemática macabra aí, né, que até o Sérgio Moro falou que os danos a civis são danos colaterais, né. Então, há poucos dias o governo de Israel disse que desde o começo do conflito eles atingiram 100 alvos do Hamas.
E a gente tem esse número de 1.500 crianças assassinadas, hoje já está em 1.700. Então, se você olhar para os números, ou seja, para a realidade factual, que não são só números, eu insisto, são vidas, na verdade o efeito colateral os membros do Hamas estão sendo assassinados. Porque a consequência principal do bombardeio deles é a morte de crianças e mulheres, é a destruição de famílias inteiras, é a destruição da vida de pessoas que já estão vivendo um inferno em Gaza. Então isso é completamente inaceitável, é um genocídio que eu não sei se tem precedentes na história. Desculpa, assim, com todo respeito às vítimas do Holocausto, mas eu não sei se teve 2 semanas durante o Holocausto que os caras mataram 1.500 crianças. Não sei, eu nunca vi notícia do Boko Haram fazendo isso, que são organizações absolutamente abomináveis. Ou seja, o que a gente conhece de mais abominável eu nunca ouvi falar. Da quantidade de criança assassinada, mutilada, traumatizada que a gente tem agora. E o que Israel espera? Que essas crianças e os parentes dessas crianças amem Israel, aceitem Israel nessa realidade? Não, eles têm todo o direito. Se eu fosse um palestino agora, eu estaria pegando em armas. Eu estou errado, porque eu ver crianças mutiladas, parentes meus mutilados, idosos mutilados. Eu estou errado de querer pegar em armas. Então, assim, o povo palestino nesse momento merece toda a solidariedade do mundo. E só para concluir, o último ponto que eu vou tocar é que, infelizmente, a solidariedade nas ruas é muito importante, mas ela não basta. As autoridades mundiais que estão se dizendo solidárias ao povo palestino, que não elevarem o tom contra Israel, contundentemente, assim, não é o tom da fala, é o tom da prática. Ou seja, é preciso exigir sanções imediatas ao Estado de Israel, para que pare imediatamente esse genocídio. Eu não sei quanto tempo tem esse áudio, mas é muito provável que, enquanto eu estou falando esse áudio aqui, mais uma criança foi assassinada. Então a gente precisa parar isso agora. Todos os esforços de todos os diplomatas que dizem se importar com o povo palestino devem ser para punir imediatamente cada bomba que Israel soltar na Palestina. A gente não pode aceitar mais nenhuma bomba em Gaza. Nenhuma. Porque cada bomba dessa está destruindo sonhos, está fomentando mais ódio no mundo. Ódio contra palestinos e ódio contra os judeus, que não é o que a gente quer. A gente quer que acabe o colonialismo de Israel, mas independente do que você pensa sobre a questão palestina, sobre Israel, sobre o sionismo, nesse momento tem crianças sendo assassinadas sem parar. Se você não é contra isso, meu amigo, você já morreu por dentro. Assim, então é isso, eu acho que a diplomacia brasileira e mundial tem que subir o tom, tem que sancionar Israel, tem que punir cada bomba que Israel jogar na faixa de Gaza. É isso que eu penso, tem que subir o tom muito fortemente, com punições, não é subir o tom só falar, condenar, porque Israel já demonstrou que não está nem aí. Então Israel tem que sofrer punições, senão eles não vão parar. É isso que eu acho. Desculpa a entrevista longa aí, mas acho que é importantíssimo, assim, é desesperador. A gente tem que punir Israel imediatamente, não é punir o povo judeu. Mas antes de tudo, cada bomba que Israel jogar, ele tem que ser punido pela comunidade internacional. Senão eles vão continuar. É isso que eu acho. Beleza, valeu. Não precisa se preocupar aí com o tempo não, que foi importante. Obrigado.